Deus, amém. Glória a Deus. Saudos, irmãos, na paz do Senhor Jesus, amém. Motivo de muita alegria estarmos aqui. Mais uma tarde da bênção para a glória de Deus. Já estamos na metade do mês. Como passou rápido, né? Daqui a pouco entra março, depois abril. Quando pensar que nós já está as festas de fim de ano. Tudo de novo, né? Como diz a palavra. Nada é novo. Até mesmo o sol se põe para brilhar amanhã no outro dia, né? Vamos estar abrindo a palavra de Jesus. Uma palavra que se encontra lá no Evangelho, a qual escreveu Mateus. O Evangelho a qual escreveu o quê? Mateus, obreiro Mateus, oh glória. Glória a Jesus. Deus abençoe os irmãos que vão entrar aí na live. Mateus capítulo 3. Alguém aqui nesta tarde, ou que vai assistir essa live, já se sentiu injustiçado na vida? Você já se sentiu injustiçado? Muito ou poucas vezes? Muitas vezes. Muitas vezes. É um sentimento ruim, né? É. Tipo assim, você quer justiça. Você quer que aquilo que tá errado seja corrigido. Não é? Porque tem tantos processos. Porque tem tanto julgamento. Tantas pessoas esperando julgamento. Por quê? Porque quer justiça. Então nós, seres humanos, nós temos sede e fome de justiça. Jesus, quando ele estava no Sermão do Monte, ele pregou assim: bem-aventurado os que têm sede de justiça, aqueles que têm fome, aqueles que têm sede de justiça. Então, a palavra aventurado significa feliz. E não é uma felicidade passageira, é uma felicidade completa, é uma felicidade fora da felicidade que a gente conhece, muito mais do que a felicidade que a gente conhece. Então ele falou que é o bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão o quê? Saciados. Você já comeu uma comida que você estava com tanta fome e depois que você comeu, você se saciou? É bom ou não é? Você comer e fala, nossa, a pessoa te oferece comida, você fala, não tem nem onde caber mais, porque eu estou saciado, eu estou satisfeito. Então, Jesus falou que bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Agora, eu quero falar para vocês, antes de a gente entrar aqui nesse texto áureo, que a justiça de Deus, ela não é como a nossa justiça do homem. Nós, seres humanos, a gente quer tudo para agora. Nós, seres humanos, quer que tudo se resolva já, ontem. Vamos ler a palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Amém? Então, aqui nesse texto está falando que João Batista, João aquele que fazia batismo nas águas, João filho do sacerdote Zacarias e filho de Isabel, João aquele que foi predito pelos profetas que viria na força de Elias, João aquele que o pai dele Zacarias duvidou. Ele falou: como eu sendo velho e minha mulher sendo velha, estéril, pode ter filho? E o anjo do Senhor falou para Zacarias: olha, Zacarias, por você ter duvidado, você vai ficar mudo. Você não vai poder falar, você vai ficar incapacitado de falar. E somente no tempo quando Isabel deu à luz, no dia de circuncidar o menino, que junto com a circuncisão eles davam o nome para a criança, a Isabel falou: não, vai se chamar João. Só que a palavra da mulher não tinha muito efeito naquele tempo. Hoje a mulher sofre muito preconceito, muitas coisas, mas há mais de 2000 anos atrás era pior do que hoje. Entendeu? E ela falou: não, vai se chamar João. E todo mundo: não, quem vai decidir é o pai. E ele, surdo e mudo, alguém deu uma tábua, uma escrivaninha para ele escrever qual ia ser o nome da criança. E ele, sem ouvir e sem poder falar, escreveu John, João. E naquele momento que ele escreveu João,
a boca dele foi aberta de novo, a língua dele destravou, ele passou a ouvir, e a Bíblia diz que ele ficou cheio do Espírito Santo e começou a profetizar. Esse João Batista, ele estava o quê? Batizando. Ele pregava nos rios Jordão, dizendo o quê? Arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino do céu. O que significa arrependimento? A palavra arrependimento significa mudança de mentalidade. Ou seja, arrependimento é o que? É mudança. Por exemplo, o Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu, ele era ladrão. Zaqueu, ele roubava. Mas a Bíblia diz que ele ouviu falar de Jesus. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele subiu numa figueira brava. Figueira é aquela árvore que tem um monte de espinho. Imagina a dor que foi para ele subir para ver Jesus. Porque ele era anão, ele era baixo. Ele tinha baixa estrutura, né? Zaqueu, ele era de baixa estrutura. Ele subiu para ver Jesus. E quando ele subiu para ver Jesus, Jesus falou: ei, Zaqueu, desce. Porque para sentir a presença de Deus não é subindo. Não é com arrogância, é com humildade, é descendo. É clamando, é pedindo a misericórdia. Se a gente vem para a igreja cheio de si, ou achando que já sabe de tudo, não tem como Deus nos encher. Então Deus, ele fala o quê? Você quer sentir minha presença? Não é subindo, é descendo. E Jesus falou: hoje me convém pousar em tua casa, Zaqueu. E naquele momento, a Bíblia diz que Jesus, ele foi à casa de Zaqueu, ele comeu com Zaqueu e os discípulos. E Zaqueu falou para Jesus: mestre, se alguém eu tenho roubado, porque ele era o quê? Ladrão. Ladrão faz o quê? Rouba, né? Se alguém, mestre, eu tenho roubado, eu vou devolver 4 vezes. Olha, aí Jesus fala: ah, Zaqueu, hoje chegou a salvação na tua casa, Zaqueu. Porque arrependimento é mudança. Se eu roubava, eu não vou roubar mais. Se eu mentia, eu não vou mentir mais. Você entendeu? Ou seja, arrependimento é o que? É mudança. Então a pregação que o João falava é: arrependei-vos, mudem, muda a sua mente, muda o jeito de você viver, muda. Porque a vocês são chegados do reino de quem? Do céu, o reino de Deus. E a Bíblia diz que João, ele batizava. O batismo é para quê? Para arrependimento de pecado, para remissão de pecado. Quando, a partir do momento que a pessoa fala: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você aceita ser fiel a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ser fiel até a morte, a pessoa diga: sim, eu aceito. E a pessoa, ela o quê? Ela descida nas águas. Quando ela desce, morre aquela velha criatura e ela ressurge para uma nova vida em Deus. Então, o batismo é para quê? Para perdão de pecado, remissão de pecado. Ou seja, eu estou me lavando, eu não quero mais aquela vida que eu tinha antes. Eu não quero mais viver como vivia antes. Agora eu vou ser uma nova vida, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Quando eu desço as águas, eu estou morrendo o quê? Para o mundo. Eu estou o quê? Mostrando o que Jesus fez na cruz. Jesus morreu. E com ele também eu vou morrer. Mas com ele eu vou também o quê? Eu vou nascer. Eu vou ressuscitar. A partir do momento que eu e você aceita Jesus Cristo como Senhor, olha, por que fala Senhor? Porque Senhor é quem manda. Eu e você não vai falar com o prefeito, com o presidente, com o governador, falando assim: aí, governador, beleza, parça, você, hein? Você é 10, hein, governador? É assim que nós falamos? É assim que você fala com o pai, com a sua mãe: aí, mãe, tá tirando, velho? Porque ela é senhora, ela é sua mãe. Ela te gerou, te gestou, seu pai te gerou. Com autoridades de Deus, com pessoas de Deus, que Deus colocou sobre nós, não é destratando. Chega lá no patrão e fala assim: aí, patrão, beleza? No outro dia tá lá a carteira, rua, demissão. Por quê? Jesus como Senhor, Ele é quem manda na minha vida. A partir do momento que eu aceito Jesus como meu Senhor, não é mais a minha vontade. Muita gente fala sobre o livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio? Irmão, livre-arbítrio é poder de escolha. Livre-arbítrio é uma decisão. Você faz o que você quiser. Mas pra mim, Ana Caroline, a partir do momento que eu, Ana Caroline, aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não tenho mais livre-arbítrio. Porque eu não faço o que eu quero. Quantas vezes eu quero fazer uma coisa e Deus fala: não é do teu jeito, não é da tua maneira, não vai por aí, não vai por aqui, não anda com fulano, não anda com ciclano, não come isso, não come aquilo, não veste aquilo.
Então, eu tenho que obedecer. Então, eu não tenho mais livre-arbítrio, eu sou escrava. O que é o Senhor? É escravo. Todo mundo é escravo. Só que depende de quem é o seu Senhor. Até quem não tem Jesus, ele é escravo. Agora, ele é escravo de quem? Escravo do diabo. Escravo do vício, escravo da bebida. Ah, eu não sou escravo não concordo com o que você está falando. Então vamos lá, quantas vezes você que bebe já tentou parar de beber? Se você é o Senhor, por que você não domina a bebida? Por que você não domina o vício? Fala, eu não vou beber, não vou fumar. E alguém fala, você tem que se tratar, larga essa bebida, larga esse álcool, larga essa vida. A pessoa fala, não, eu tô dominando, eu largo a hora que eu quiser. E não consegue largar. Todos nós somos escravos, a diferença é quem é o nosso Senhor. Entendeu? Paulo disse que a alma milita contra o espírito, milita contra a carne, e a carne milita contra o espírito, para que aquilo que a gente quer fazer não fazemos. E ele fala o quê? O mal, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que está dentro de mim, esse eu já fiz. É uma guerra. Então o que? Jesus, ele é como nosso Senhor, ele quem manda. E Salvador. Muitos querem Jesus apenas como o quê? O Salvador. Ah, Jesus me salvou, glória, Jesus me salvou. Mas não quer largar a cachaça, não quer largar a bebida. Quer ouvir louvor, mas quer ouvir a música do mundo. Quer tomar ceia na igreja, mas também quer tomar uma cervejinha. Quer fumar um cigarrinho. E ainda alguém fala, tudo é de graça, eu tô na graça, eu sou livre em Jesus. Mas Paulo, ele diz assim numa das suas cartas, não useis da liberdade para dar ocasião ou para dar lugar à carne. O próprio Espírito Santo, inspirando Paulo, falou o quê? Não deis lugar ao diabo. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmão, você ser cheio do Espírito Santo é melhor do que o vinho. Porque é uma alegria, irmão, é um gozo, é um prazer. Sabe, você já tá entrando no céu ali com Deus. O céu começa aqui, irmão, com Deus. É aqui que começa o céu também. O inferno também começa aqui, é uma decisão. Porque o vinho você bebe, você esquece os problemas uns minutinhos, você fica alegre uns minutinhos, e depois, quando passa o efeito, bate a tristeza, bate o sofrimento. Você fala, oh meu Deus, é uma alegria passageira, agora a alegria do Espírito Santo não, ela é eterna. E o próprio João estava pregando sobre arrependimento quando Jesus, como foi falado, o batismo é para quem? Para pecadores. Mas Jesus não tinha pecado. Por que ele se batizou? Tanto é que quando Jesus ele foi às águas do Jordão ir ter com João Batista, João falou, não, eu não vou te batizar. O senhor não tem pecado. Ele falou o que para João? João, deixa assim por enquanto, porque assim convém que seja que seja cumprida a justiça de Deus. Ou seja, foi justo para Deus Jesus se batizar. Por quê? Tem muita gente que não quer se batizar hoje. Imagina se Jesus não tivesse batizado, as pessoas também não iam querer se batizar. Sabe por quê? As pessoas, você pode falar 1 milhão de palavras, mas 1 grama de exemplo vale mais do que 1 milhão de palavras. Adianta? Que efeito tem um exemplo? Minha mãe dizia assim quando era criança, ó, faço o que eu te falo, mas não faço o que eu faço. Quem já ouviu essa frase? É até legal, né? Não é legal essa frase? Mas se eu estiver bebendo e falar assim pra você, olha, Michele, não beba, porque o álcool, ele vai te deixar viciado, o álcool vai fazer mal pra sua saúde, mas eu bebo, é até um conselho bom que eu tô te dando, mas você vai olhar o quê? Pra mim, essa atitude, ela tá falando pra não beber e bebe. Então, foi isso que Jesus, ele quis dizer pra nós. Ele estava nos dando exemplo, que nós deveríamos se batizar. Ele fala o quê? João fala sobre justiça. Como foi falado aí no começo do vídeo. Quanto de nós já não se sentiu justiçado? Só que a justiça de Deus não é como a justiça do homem. Deus, ele é perfeito em tudo. Vamos andar mais um pouquinho na Bíblia Sagrada? João capítulo, deixa eu me localizar aqui. João capítulo 16, sobre a justiça, ó. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. Então foi justo para Deus enviar o filho dele.
E também foi justo para Deus o filho dele voltar para o céu. Voltar para o seio do Pai. Então foi justo para Deus. Jesus cumpriu a missão dele. Jesus, ele fez tudo o que ele pôde fazer. Por mim e por você, ele cumpriu a missão dele. Então era justo ele não ficar mais aqui. Era justo ele subir o quê? Para o Pai. Alguém fala assim, mas se Deus existe, por que acontece tanta coisa ruim? Por que tem tanta gente fazendo mal, matando, roubando, estrupando, mexendo com isso, mexendo com aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo? Se Deus, ele não existe, por que esse mundo não acaba logo? Se Deus, ele existe, por que Deus, ele já não destruiu o diabo? Agora vamos lá, igreja. Por que Satanás, ele foi expulso da presença de Deus? Sabe por quê? A Bíblia diz que ele era uma das criações mais lindas que Deus já fez. Ele era assim indescritível a beleza dele. Só que um dia a arrogância entrou no coração dele. Ele falou o quê? Subirei acima das estrelas de Deus. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele estava tão cheio de si que ele queria ser mais do que Deus. Olha, a Bíblia diz que Deus está no alto e no sublime trono. Alto e o quê? Sublime trono. E a Bíblia diz em Isaías que os serafins ficam clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Olha, só tinha aquele serafim por cima clamando a santidade de Deus. O Satanás foi tão ousado que ele queria estar acima de Deus, dos querubins, dos serafins. Olha a arrogância desse ser. E a Bíblia diz que ele falou o quê? Deus falou que expulsou Satanás do céu. Expulsou Satanás da presença de Deus. Ou seja, o pecado original não começou na terra. O pecado original começou lá no céu. Olha, tá sentindo a presença dele? Eu tô me arrependendo todinho. Aí Deus expulsou Satanás e os anjos que estavam com ele, porque ele começou a falar mal do governo de Deus. Ele começou a criar rebelião no céu. E aqueles anjos que foram com ele, foi onde que caiu junto. E se transformou em demônio. Então Satanás, ele o quê? Pecou. E Deus lançou o diabo na onde? Na terra. Em Jó, quando os filhos de Deus, os anjos de Deus, se apresentavam na presença do Senhor, veio também quem? Satanás. Ele veio sem chamar, porque o diabo ele vem sem chamar, viu? Por isso tem que tomar cuidado com o que fala. Se você não chamar, ele já vem, imagina chamando. Por isso que nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Fala coisa boa, profetiza coisa boa. Chama a presença de Deus, chama Jesus para ir com você. Aí ele se apresentou na presença de Deus e Deus perguntou: da onde vem Satanás? E o Satanás falou: eu venho de rodear a terra. Ele está na terra. Se engana quem acha que o diabo está no inferno. O diabo não está no inferno. Ele vai ficar preso ainda no milênio. Ele vai ficar preso 1000 anos. Depois ele vai ser solto de novo. Ele vai causar rebelião de novo. Vai tentar matar os santos de Deus. Vai tentar ter guerra com o Messias. E Jesus, pelo sopro da sua boca, da espada que sai da sua boca, vai, enfim, destruir o inimigo. Vai, enfim, colocar o diabo preso. E todos aqueles que seguiram Satanás. Mas ainda não. Ainda ele está na onde? Rodeando pela terra. Pedro diz: sede sóbrio. O que é sóbrio? Uma pessoa atenta. Uma pessoa com seu juízo no lugar. E vigilante. Porque o diabo, vosso adversário, ele anda na onde? Ao vosso derredor. Procurando quem possa o quê? Rugindo como um leão. Procurando quem possa tragar. Procurando quem possa devorar. Então tem que ser sóbrio e vigilante. Então o diabo está aí na terra. O diabo está aí, irmão. E o que acontece, igreja? Deus lançou o inimigo na terra. Deus depois fez Adão e Eva, tudo perfeito, tudo era lindo, tudo era maravilhoso, não tinha um pecado no mundo, não tinha nada. Só que Deus deu apenas um mandamento para o homem e ele não guardou. E qual era o mandamento de Deus? Não toque no fruto desta árvore, do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer dela, vocês vão saber o que é bem e o mal, vocês vão morrer. Não toca nem no fruto, não coma. Esse era o mandamento de Deus, não comer daquele fruto. E o homem desobedeceu o único mandamento. Então vamos lá. A pessoa fala assim: não, se Deus é justo, Deus também já deveria destruir o diabo. Deus já deveria acabar com tudo. Agora vamos lá, Deus é justo, sim ou não? Sim.
Se Deus deveria acabar com o diabo, Deus deveria acabar também com quem? Com o ser humano. Porque Adão e Eva não pecou também? Você tá vendo? Quando você pede justiça, Deus ele é justo. Não pensa você que Deus vai tomar só o seu partido, ele vai ver os dois lados. Ele é justo, né? Então você tem que aniquilar o diabo, que aniquilar não existe mais. Então a gente também não deveria existir, porque nós somos pecadores. A gente pecou, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos. Entendeu? Então Deus é justo. Só que o quê? Como Deus ele é justo, Deus ele não falha. Deus ele não erra. Aprove Deus pela sua misericórdia olhar para mim e para você com um olhar de graça, favor não merecido. Deus, quando a mulher pecou com o homem ali no jardim, Deus ele profetizou que da semente da mulher ele iria o quê? Trazer a salvação, o Messias. Jesus ia ferir a serpente, mas a serpente ia ferir o calcanhar dele. Ou seja, significa o quê? Que Jesus ele iria vencer o diabo, mas ele ia sofrer, ele iria experimentar a dor, iria experimentar a morte, mas Jesus venceu. Então aprove Deus pela sua justiça nos salvar. Porque se você for ver a rigor, igual as pessoas estão, muita gente fala, então Deus já tem que logo destruir o diabo, então Deus também teria que destruir a gente também, porque a gente pecou. E qual vai ser o destino final de tudo? Tanto das pessoas que não querem Deus, e tantas pessoas, e tanto o inimigo, vai ser o destino final na onde? O lago de fogo, ó, o Satanás, olha que forte isso aí, se alguém está entendendo, diga glória a Deus. Deixa eu ver aqui, Leonardo Gonçalves, Deus abençoe, irmã Van, Deus abençoe minha linda, graça e paz. Então pega a visão aí. Deus, ele é justo. Ele reservou um lugar para Satanás no inferno. Mateus capítulo 25. E quando Jesus voltar na terra, ele vai separar o bode das ovelhas. Por que Jesus vai separar? Porque está todo mundo junto e misturado. Mas Jesus ele vai separar. Jesus ele sabe quem é dele e quem não é. Ele sabe quem serve e quem não serve. Tá tudo junto e misturado, mas vai ter uma separação. Diga assim, haverá uma separação. Vai ter uma separação. Ele vai colocar aqueles que são dele e aqueles que não são dele. E nesse dia, Jesus falou o quê? Que vai ter uma turma que vai estar do lado direito, que são aqueles que fez a vontade de Deus. Jesus vai falar, vinde benditos de meu Pai, entra no reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu, vocês me vestiram. Estava enfermo na prisão, vocês me visitaram. Eu era estrangeiro, vocês me hospedaram. Vinde, amado, vinde. Mas vai ter outra turma da esquerda que Jesus vai falar, bode. Porque o bode, ele parece ovelha, mas não é. O bode, ele é desobediente. É ou não é? O bode é rebelde. Você tenta fazer cair nele, ele te dá uma cabeçada. Ele te dá... Fala, vem, bodinho. Bodinho, vem ele. Ah, bravo. O bicho é bravo, bode. Bodes. Malditos para o fogo eterno. Preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, o inferno, meu irmão, eu tô sentindo Jesus aqui. O inferno não foi preparado para o ser humano. Deus preparou o inferno para o diabo. Mas por que muitas pessoas vão para lá? Porque elas não querem a Deus. Que nada, eu quero saber de Deus nada. Ó, Deus não existe. Deus não me sustenta. Deus é minha cervejinha. Deus é o meu conhecimento. Deus sou eu. Olha, tem gente que... Ó, a arrogância, tem gente que diz que ele é Deus. Isso não é de hoje, não. Os imperadores romanos, eles queriam ser adorados. Por isso que eles jogavam os cristãos lá no Coliseu para os leões comer. Eles falavam, nega Jesus e me adora. Eles falavam, não, eu não nego Jesus, eu não te adoro. Ele que é o meu Senhor. Ah, então você não vai adorar Jesus, não? E jogava lá, ó. Lá no Coliseu os leões comiam. Mas eles não negaram a fé. Então, vocês estão entendendo a mensagem? Ou seja, Deus é justo. Então, já o diabo não quis Deus, quis? Ele não quis Deus. E o ser humano, não é? E o ser humano também que não quer Deus, vai para onde? Vai tudo para o mesmo lugar. Você pegou a visão? É a justiça. Deus, ele é justo.
Então toda vez que você pedir a justiça para Deus, olha como está a sua vida primeiro. Porque Deus, meu irmão, Ele não vai puxar sardinha para ninguém. Ele é justo. Olha lá, ó. A última palavra, nós já vamos encerrar aqui. Se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu vou ler aqui do versículo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo. Ó, nós temos que dar graças a Deus, porque isso é justo para Deus. Porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um, de todos vós, aumenta, uns para com os outros. Olha como, quando a gente ama um ao outro em Cristo, Deus sagrado. E das mensagens de Jesus, antes de ir pro Pai, foi o quê? Que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei a vocês. E dê até a vida um pelos outros. Olha só, para que o mundo saiba que eu sou um com o Pai e vocês são um comigo. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havido por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Tá vendo? Ou seja, quando Deus ele voltar na terra, ele vai vir com juízo. Ele vai vir com juízo. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Jesus só vai voltar quando o Evangelho dele, o Evangelho do reino de Deus ser anunciado, do reino de Deus ser pregado. Quando todo mundo ouvir quem é Jesus, saber quem é Jesus, aí Jesus ele volta, porque não vai ter desculpa para Deus. Eu não ouvi. Eu não sabia quem era Jesus. Eu não sabia quem era o Evangelho. Aí você fala assim, Carol, o Evangelho ele chegou no Brasil, sei lá, 500 anos, 100 anos. E aquelas pessoas que morreram sem ouvir o Evangelho, elas foram salvas? Irmãos, Deus, ele é um Deus sábio. Deus, ele é um Deus... Deus, ele é um Deus justo. Vamos ter aqui. Deus colocou no ser humano a lei moral, a consciência. Por exemplo, tem como eu falar pra você, Michele, não adultera. Ou você que tá me ouvindo, não adultera. Porque isso é errado? Sim, tem como eu falar. Mas você sabe que isso é errado, sim ou não? Por quê? Quem colocou isso na gente? Foi Deus. Mentir é errado? Quem colocou isso na gente é Deus. Então Deus, ele vai julgar as pessoas que viveram de acordo com a vontade dele. Entendeu? Deus é soberano, gente. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Antes de Jesus vir à terra, tinha a lei também. E os crentes que morreram antes de Jesus voltar, antes de Jesus vir à terra, eles foram salvos. Por quê? Porque eles andavam na lei. Eles andavam nos mandamentos de Deus. Eles mandavam o quê? Na obediência. Qual eram os mandamentos? Não roubar, não matar, não dar falso testemunho, não adorar outros deuses. Deus deixou isso no ser humano. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus alcançou os vivos e alcançou os mortos. Você fala, essa mulher está falando besteira. Não, está na Bíblia. Jesus apregou aos espíritos. Lê lá em Pedro para você ver. Jesus levou cativo o cativeiro, ele subiu ao céu. Ele alcançou todo mundo. Olha, a Bíblia diz que quando Jesus morreu,
quando ele exclamou, está consumado. A Bíblia diz que corpos de santos, de pessoas que morreram, ressuscitaram em Jerusalém. Olha, atingiu até os mortos. Imagina, irmão, você vendo aquelas pessoas que morreram, ressuscitando. Pessoas que tinham sido enterradas 3, 4 dias, andando na rua de Jerusalém. Atingiu até os mortos. A obra de Jesus atingiu os vivos, atingiu os mortos. Hoje o céu é na presença de Deus, é no paraíso. Antes de Jesus morrer, aquele ladrão se arrependeu. Falou, mestre, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E Jesus falou, hoje estarás comigo no paraíso. Ó, no paraíso. Jesus, quando morreu, ele nos leva à presença de Deus. Hoje, quando uma pessoa morre, ela vai para a presença de Deus. Isso aqui é uma aula para outro dia. É só para deixar vocês com sede, com quero mais. Mas tinha um lugar chamado Seol. E lá, nesse lugar chamado Seol, era onde todas as pessoas que morriam antes descia. Todo mundo descia. Todo mundo descia para esse lugar. Só que tinha uma separação, digamos, uma separação. Foi a parábola do rico e Lázaro. Todos desciam para o centro da terra. Só que havia uma separação. Um era o Hades, aonde o rico estava, ó. E o outro era o seio de Abraão. Tanto é que, ó, você vê que estavam próximos. Que o rico, ele viu Lázaro e Abraão no seu seio e gritou de longe: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro molhar, pai, molhar a ponta do dedo e me refrescar a língua, porque eu estou atormentado neste lugar. Olha, você tá vendo que estava próximo dali. Pegou a visão? Aí o pai Abraão falou o quê? Não, filho. Lembra-te que lá na sua vida você fazia o que você queria, você tinha o que você queria, e Lázaro só recebia o mal. Este, porém, agora está congelado e tu em tormento. Ele falou: Pai, eu rogo-te, pai, que o Senhor mande, pai, Abraão na casa dos meus irmãos, se pregue, pai, para que ele não venha parar neste lugar de tormento. E o que o pai Abraão falou? Tem a lei de Moisés, tem Moisés, a lei, e tem os profetas. Ouça, se eles não acreditarem em quem está vivo, não vai acreditar em quem morreu. Então, até então, antes de Jesus morrer, todos desciam para esse lugar. Só que uns para o castigo, com a prisão, e outros para o seio de Abraão, lugar de descanso, lugar de presença de Deus. Quando Jesus morreu, não tem mais o seio de Abraão. Hoje é a presença de Deus, hoje é o paraíso. E aqueles que estavam lá no Hades, continuam lá até hoje. Sangue de Cristo tem poder, irmão. O negócio é estreito, né? Só de falar, irmão, eu sinto o temor de Deus tão grande. Deus fala isso, prega a minha palavra. O que nós precisamos é do alimento, de palavra. Chega de falácia, chega de história fiada, chega de história para boi dormir. Nós temos que sair alimentados da nossa alma, não é coisa aqui só da terra, não. É os crentes hoje têm medo de morrer. Ai, meu Deus, se eu morrer. Tem crente que eu já vi falando, Jesus está voltando. Não, irmão, não fala que Jesus está voltando, não, porque ele não pode voltar agora. Então se prepara logo. Ontem, porque o negócio é estreito, irmão. O carro vai ficar, a faculdade vai ficar, o certificado na parede vai ficar, o emprego vai ficar, irmão, que vai subir a nossa alma. É a nossa alma que vai subir. A morte, ela não vai ter a última palavra vem de Deus, vai todo mundo ressuscitar. Jesus falou: os que dormem no pó, uns ressuscitarão para o juízo eterno e outros para a glória de Deus, para a presença de Deus eterna. Os que tiverem feito mal para a condenação, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Tá entendendo aí? Você tá vendo como é estreito o negócio? Então hoje é lá na presença de Deus que a gente vai. Então vamos encerrar aqui essa palavra. Juiz e justiça de Deus. Hoje Jesus é o nosso advogado. E o que o advogado faz? Uma pessoa comete um crime, comete alguma infração, o advogado vai e defende. Não, olha, esse meu cliente, ele vai fazer de tudo para te defender. Hoje o nosso Jesus é o quê? Advogado. Hoje o diabo nos acusa, ele tá lá nos defendendo diante de Deus. Não, pai, ó. Pai, eu morri lá na cruz pela Michele. Eu morri lá na cruz pela Michele dos Santos. Eu morri na cruz pela Janaína, pela Carol, pelo Leonardo. Ó, pai, ó o sur aqui, pai.
Ele nos justifica diante de Deus hoje. Período da graça. Mas vai chegar o dia que ele vai vir o quê? Como juiz. Quando Jesus voltar, não vai ter mais conversa. Ah, não, Jesus, é que amanhã eu te aceito, amanhã eu vou, amanhã eu largo a vida errada. Quando vir, já vai ser para colocar cada um no seu lugar. Os que são meus, os anjos vão tocar a trombeta. Oh, aleluia, vai subir. Agora, aqueles que não foi, só com a espada que vai sair da boca dele, ele vai, ó, destruir, vai acabar, vai pular no lago de fogo. Então, irmãos, isso é a mensagem de Deus. Isso é a mensagem do Evangelho. Quando for pedir a justiça, esteja certo. Quando for pedir a justiça, Deus ele não vai puxar soro de sardinha para ninguém. Jesus está voltando. É justo pregar o Evangelho? É justo pregar, porque Jesus morreu. Jesus selou o Novo Testamento no seu sangue. Então todo mundo tem que ouvir a mensagem da cruz, a mensagem da salvação. Era uma vez. Ele está voltando. Amém? Vamos encerrar em nome de Jesus Cristo, amém? Deus abençoe a vida de todos, a paz do Senhor Jesus. Janaína Vilela, Deus abençoe. Vou estar orando sim, viu, minha linda? Pela senhora. Deus abençoe. Amém? Vamos estar orando? Meu Deus e meu eterno Pai, Senhor. Meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra que nos alimenta. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos traz esperança. Pai, que nós não possamos jamais nos esquecermos, Pai. A nossa morada não é aqui. Nós estamos aqui apenas de passagem, Senhor. Como disse Pedro, vós, forasteiros, peregrinos, nós não estamos aqui, Pai, para morar. Pai, que nós possamos sim fazer tudo que tiver que ser feito. Possamos trabalhar, estudar, cuidar dos filhos, fazer todas as coisas que nós temos que fazer. Mas que não possamos, Pai, perder o principal, o foco que é Jesus. O foco que é a Tua palavra. O foco, Pai, que é pregar que Ele está voltando. É pregar, Pai, o amor do Senhor na cruz do Calvário. É pregar o arrependimento, pregar a salvação, Pai. Pregar a mudança de mentalidade. Pai, que os perdidos venham a ser achados, Pai. Traz de volta, Senhor. Ô Espírito Santo, nos ajuda, Pai. Os dias são maus, os dias são difíceis. Quantos têm perdido a fé? Quantos estavam caminhando, hoje já está sem ânimo, hoje já não quer mais ir para a igreja. Pai, lembra essa pessoa de onde foi que o Senhor tirou ela. Não foi o pastor, não foi a missionária, não foi a bispa. Não, Pai, foi o Senhor que arrancou ela daquele mundo. Então dá força, Pai, para essa pessoa levantar. Pai, visita aqueles que estão tristes agora. Tua palavra diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Pai, a Tua palavra diz, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, Pai. Ó, Pai, tudo é passageiro, mas o que vai permanecer é a Tua vontade. É aqueles que fazem a Tua vontade. É a Tua palavra, o céu e a terra passarão, mas as Tuas palavras jamais vão de passar, Pai. Salva, Senhor. Meu Pai, que aquilo que eu não pude expressar, eu não soube expressar, o Teu Espírito Santo expresse na vida desta pessoa do outro lado. Visita, Pai, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos. Visita aqueles que estão pedindo uma porta aberta, Pai, de um emprego, para poder sustentar sua família, para poder trazer o pão de cada dia. Pai, visita, coloca de pé, Senhor. Transforma, meu Pai, faz a obra. Nos dá, meu Pai, um final de tarde abençoado, um final de semana abençoado. Pai, aí está vindo o carnaval, festa da carne, Pai, a qual muitos, Senhor, vai festejar a carne. Mas, meu Pai, eu leio na Sua palavra que tudo aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Muitos, Pai, vão plantar promiscuidade e vão colher, meu Pai, doença sexualmente transmitível. Vai colher gravidez indesejada, Pai. Vai colher dor, sofrimento. Mas nós estamos aqui, Pai, para fazer a Tua vontade, que é boa, é perfeita e agradável. Aqueles que plantam no Espírito, Pai, vai colher no Espírito frutos para a vida eterna, Senhor. Porque tudo vai passar, Pai. Tudo vai ficar aqui, Pai. Mas só vai permanecer, meu Pai, aquilo, Pai, que somos em Ti. Aquilo que fazemos para Ti, porque é por Ti e para Ti são todas as coisas, Senhor. Dá visão para essa pessoa, dá força. Levanta, restaura, coloca de pé. Pai, não é tempo, Senhor, de brincarmos. Não é tempo de, eu vou lá no mundo dar uma voltinha. Não, Senhor, o Senhor está voltando, meu Pai. Meu Deus, abençoa a todos aqui, Pai.
Pai, nos livra da bala perdida, do homem sanguinário, Pai, de tudo que não presta. As mãos de conchinha, amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação com o Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diz amém. Fiquem todos na paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.